Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou Matheus Fonseca e hoje, fazendo aí o primeiro vídeo da série que eu pretendo fazer no YouTube, vou falar um pouco do meu blog, vou falar um pouco do site da revista cristã.org e você ali então terá acesso a materiais, artigos, revistas, tudo sobre preterismo parcial e pós-milenismo. Aqui no meu blog você vai encontrar no canto esquerdo, uma enquete que diz assim: qual escatologia você recebeu da tradição da sua igreja? Se você puder acessar e votar, vote ali e diga se foi um amilenismo, pré-milenismo ou pós-milenismo. Ah, Matheus, mas eu não sei o que é isso. Beleza, você vem aqui, não sabe? Clica aqui, você vai saber, você vai ser direcionado a uma página onde vai ter uma explicação rápida sobre o que é pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Logo abaixo você vai ter uma outra enquete, qual é o método interpretativo para profecias que você acredita ser o mais próximo que a Bíblia ensina. Então você vai ver, aí você tem as 4 escolas de interpretação: idealista, futurista, preterista e a historicista. Ah, eu também não sei, Matheus, o que é isso. Vem aqui, clique e você vai ter uma informação. Na verdade, a ideia do vídeo hoje é falar um pouco sobre o que é pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, beleza? Então já tem aqui o site aberto, vocês vão poder abrir no de vocês também. Eu vou ler e vou fazer uma explicação resumida. Então o pré-milenismo é a segunda vinda de Cristo antes de um período de 1000 anos. Então eles compreendem que o Apocalipse 20 que fala sobre o milênio, é um milênio literal, físico sobre a Terra, e que a vinda de Cristo é antes, é pré esse milênio. Então Cristo vem e então inaugura esse reino milenial, beleza? Alguns, aí como diz o site, é conhecido por um sábado de 1000 anos. É precedido por uma deteriorização progressiva da sociedade humana, comportamento e a extensão do mal através de um governo final ou reino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa escatologia é pessimista. A ideia então é que o mundo está piorando e que vai chegar num clímax. Então Cristo vem para retirar a igreja da grande tribulação, para ela não sofrer. Então a gente vai ter as 3 escolas, eu vou falar sobre isso. Mas o pré-milenismo em si acredita que o mundo está piorando e que Cristo vem então para inaugurar o seu milênio, que é um período literal do reinado de Cristo sobre a Terra, tá? Então isso que é, em síntese, o pré-milenismo. A escola de pensamentos pode ser dividida em 3 principais interpretações: dispensação, tribulação, médio arrebatamento, pré-ira e o pré-milenismo ou ponto de vista pós-tribulação. Tá, o que é isso? Vamos lá. Pré-milenismo dispensacional. O arrebatamento da igreja ocorre um pouco antes da tribulação de 7 anos. Então eles creem que o mundo vai piorando e antes desse retorno de Cristo haverá um período de 7 anos de tribulação, mas Cristo arrebata a sua igreja antes da tribulação. Então, pré-tribulação, pré-tribulacionismo. Então vamos lá, o arrebatamento da igreja ocorre um pouco antes da tribulação de 7 anos, quando Cristo volta para os seus santos para encontrá-los no ar ou no céu, que é conforme o texto de Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4. Isto é, seguido pela tribulação, o surgimento do anticristo para governar o mundo, o retorno de Cristo ao Monte das Oliveiras e o Armagedon, resultando em um reino milenar do Messias sobre os judeus, centrado na Nova Jerusalém. A linguagem ela é um pouco mais acadêmica, mas resumindo, então esse pré-milenismo dispensacional, ele acredita naquelas dispensações, e a igreja então no mundo ela serve apenas como um parêntese na história de Deus, e no período final a igreja então é arrebatada, vem um período de tribulação de 7 anos, quando a igreja então sai da terra, vem o surgimento do anticristo, e ele então é destruído depois dos 7 anos, vem Cristo então inaugurar o seu reino milenial.
Então ele vem antes desse milênio. O arrebatamento para a ira. O arrebatamento da igreja ocorre no meio do período de 7 anos. A tribulação média que mostra o arrebatamento ocorre ao meio. Então o que seria isso? Eles dividem, né, a grande tribulação é 7 anos, mas eles dividem em 2 períodos. O primeiro período seria um período de paz. O anticristo ele vem e faz uma paz. Ele faz paz com o mundo durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a igreja ainda vai estar na Terra, segundo essa linha de pensamento. Mas após os 3 anos e meio, o anticristo então provoca uma rebelião, uma perseguição talvez até contra a igreja, e Cristo vem e arrebata a igreja no meio da tribulação. Então depois desses 3 anos e meio, depois ainda sobra 3 anos e meio para o anticristo ainda governar. Então vai ser o caos total. E por ser uma linha ainda pré-milenista, Cristo vem no final dos 7 anos e inaugura então o seu reino milenial literal. O pré-milenismo histórico ou arrebatamento pós-tribulacional. Aqui já diz que o arrebatamento da igreja acontece após um período de grande tribulação, com a igreja sendo arrebatada para encontrar Cristo nos ares. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa escola acredita que o arrebatamento da igreja ela é pós-tribulação. A igreja passa pela tribulação, ela não é arrebatada para ser livrada da grande tribulação, ela é protegida, ela não sofre a ira de Deus, mas ela não é arrebatada da terra. Por ser uma escola pré-milenista, eles acreditam então que depois da grande tribulação, Cristo vem e arrebata esses crentes e dá início então a um reino milenial literal. É uma escola pré-milenista. Então Cristo vem para inaugurar um reino milenial. Beleza? A segunda escola que eu vou falar aqui é o pós-milenismo. O que é pós-milenismo? Quer dizer que nós, que somos pós-milenistas, acreditamos que Cristo vem pós-milênio. O retorno de Cristo é pós-milenial. A segunda vinda de Cristo é vista como ocorrendo após os 1000 anos, o que muitos nesse grau de pensamento acreditam ser iniciado com a igreja. Ou seja, nós já estamos no milênio e isso começou lá no primeiro século. Essa opinião também é dividida em 2 subgraus ou grupos de interpretação. Então tem o revivalista, pós-milenismo, e o pós-milenismo reconstitucional. No pós-milenismo revivalista, o milênio representa um período indeterminado de tempo marcado por uma recuperação gradual cristã, seguido do sucesso do evangelismo generalizado. O que isso quer dizer? É uma escatologia otimista. O mundo vai ser conquistado pelo evangelismo e todas as nações se converterão. É uma escatologia otimista, certo? Então, ao contrário do pré-milenismo, que diz que o mundo está piorando, o pós-milenismo vai dizer que não. O mundo está melhorando e à medida que o evangelho avança, o mundo e as pessoas, principalmente, elas serão transformadas. Haverá uma mudança social, uma mudança cultural. Isso é o que o pós-milenismo acredita. Então, após esse período clímax de conversão de todas as nações, é que então Cristo vem. Então Cristo vem pós-milênio. Nós já estamos no milênio, que obviamente é simbólico, e Cristo então retorna no final desse milênio. O pós-milenismo reconstitucional diz que a igreja aumenta sua influência através do evangelismo de sucesso e expansão, e finalmente estabelece um reino teocrático de 1000 anos, podendo ser literal ou figurado. Esse pessoal acredita o quê? Que haverá um período final áureo, chamado de milênio. Nós não estamos no milênio, mas caminhamos para ele. Nós estamos no reino de Cristo e caminhamos para ele. Mas no final da história, quando então a igreja conseguir conquistar todas as nações, haverá então o chamado milênio, que vai ser o período áureo. E Cristo vem depois desse período áureo, por ser um pós-milenismo. Então, pós-milenismo é isso aí, se resume nessas 2 linhas, né?
E temos então o amilenismo, os 1000 anos ou longo período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, o amilenismo é bem parecido com o pós-milenismo. Eles acreditam que o reino milenial ele é simbólico e que foi iniciado lá no primeiro século com a igreja primitiva, com Cristo, com a primeira vinda de Cristo, e termina com a segunda vinda de Cristo. O reino milenar de Cristo, como relatado no livro do Apocalipse, é visto agora com Cristo reinando à direita do Pai. Isso é parecido com o pós-milenismo, mas pode ser difícil traçar uma linha fina entre o amilenismo e pós-milenismo revivalismo, né? O amilenismo tende a acreditar que a sociedade, através da rebelião crescente, continua a se deteriorar, enquanto o pós-milenismo acredita que a igreja irá influenciar o mundo, produzindo mais justiça. Então, embora o amilenismo seja muito parecido com o pós-milenismo, o amilenismo ele é pessimista, assim como o pré-milenismo. Então, eles são pessimistas na sua escatologia. O que diferencia, então, o amilenismo do pós-milenismo, ao meu ponto de vista, é o método hermenêutico para profecias. Geralmente, o amilenismo, ele até existem amilenistas preteristas parciais, mas eles são em um grau muito menor, porque eles acreditam que o mundo vai piorar, ou alguns até acreditam que vai ficar nessa tensão, não piora nem melhora, fica numa tensão até o retorno de Cristo. Eles acreditam até que algumas profecias já se cumpriram, mas não vai ter um avanço do evangelho ou a conversão das nações como o pós-milenismo ensina, que haverá então uma conversão em massa, haverá uma melhora gradual, progressiva do mundo. Então o amilenismo, ele, embora seja parecido, ele é pessimista. E temos o último ponto de vista, que é o preterismo completo. O preterismo completo ele deve ser distinguido do preterismo parcial. O preterismo completo ele é considerado pela igreja hoje como uma heresia. É considerado como uma heresia, porque eles mudam completamente a concepção de retorno físico, da natureza de Jesus, natureza da criação. São vários pontos que não dá para tratar agora, que o preterismo completo, aderindo, né, você aderindo a uma escatologia preterista completa, você acaba mudando várias doutrinas fundamentais que a igreja sempre ensinou. A gente chama isso de ortodoxia. Então a igreja sempre criou em alguns pontos que são chamados pontos fundamentais da fé, e qualquer desvio doutrinário em cima desses pontos a gente fala que é fora da ortodoxia. Então o preterismo completo, ele embora seja muito atraente, muito acadêmico, ele foge à ortodoxia bíblica. Então assim, leia, pesquise sobre o preterismo completo. Temos até revistas que falam aí sobre o preterismo completo. Você pode olhar lá no site Revista Cristã, tem literaturas lá, você pode baixar. Mas o preterismo completo ele deve ser rejeitado, tá, pessoal? É uma escatologia muito perigosa e que mexe muito com as doutrinas fundamentais da igreja. Então o preterismo parcial, ao meu ver, sinceramente o melhor ponto de vista e que explica, se encaixa melhor com a Bíblia, tá? Obviamente, um ponto de vista, mas eu quero que vocês estudem, pesquisem sobre o assunto, leiam sobre o preterismo completo, leiam, pesquisem também, mas também leia as nossas revistas mostrando o porquê não aderimos ao preterismo completo e as refutações para o assunto, beleza? Então, para hoje o vídeo é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou ver se eu falo então sobre os 4 pontos de vista, né, para interpretação, método hermenêutico de interpretação, idealista, futurista, preterista e historicista, beleza? Então, Deus abençoe vocês, até a próxima.